A graça e a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Hoje é o culto da paixão. Nós celebramos esse culto nessa sexta-feira para lembrar o tamanho do amor do nosso Senhor. Foi num dia como esse que o nosso mestre foi rejeitado, foi zombado, foi espancado e foi humilhado por nós homens. Um dia para não esquecer. E os evangelhos, de uma maneira muito vívida, relatam as suas dores, os seus sofrimentos, para mostrar que, de fato, esse Jesus Cristo é o Messias. É aquele relatado pelos livros proféticos, aquele relatado pelos Salmos. E é por isso que ele jamais sairia da cruz, jamais evitaria aquele caminho já desenhado, já escrito, por amor de mim, por amor de você. A cruz, meus irmãos, ela é um símbolo muito importante e esse dia serve para isso, para lembrar que a cruz é símbolo de esperança, ela é símbolo de expectativa, mas principalmente símbolo de salvação. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Vamos orar, vamos elevar as nossas mentes, os nossos corações e falar com o nosso Pai. Senhor Jesus, nós iniciamos esse culto com um coração grato. Grato porque o véu se rasgou. Gratos, Pai, porque agora nós não precisamos de intermediários. Gratos, Pai, porque o Teu amor nos alcançou de uma maneira plena, única. Obrigado, Pai, porque através de Jesus Cristo nós fomos alcançados, nós fomos perdoados, nós fomos redimidos. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra nos ensina que o Teu Filho não teve medo. O Teu Filho foi até o fim por amor de nós. Desde o deserto até a crucificação, Ele fez isso por amor de nós. E nós te agradecemos nesse dia, esse dia tão especial para nós, mas um dia de contrição, um dia de introspecção, para nós lembrarmos desse favor imerecido. Nós te louvamos e te bendizemos. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Vamos iniciar o culto cantando um hino que tem por título Deus, somente Deus. Deus, somente Deus criou o mundo, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar, existe para mostrar a glória do Senhor, a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar, os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente é Deus, somente Deus, domina o trono do universo, que a voz da criação, se erga para dar louvor somente a Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar quem? A Deus, somente a Deus, somente Deus domina o trono do universo, que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus.
louvor, louvor somente a Deus, louvor somente a Deus. Acompanhe agora a leitura do Novo Testamento no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45 até o versículo 56, que diz o seguinte: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Palavras de salvação. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez estar louvando ao Senhor. Nós estamos aqui, vocês aí, mas o Senhor está conosco, amém? Nós vamos louvar a primeira música com a música que chama Eu Me Rendo. Você pode acompanhar aí com alguma letra em outro celular para a gente estar cantando junto. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Mais uma vez, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Olá, irmãos. Desejo a vocês paz, bem e saúde. Hoje é um dia especial para nós, cristãos espalhados por todo o mundo. Todo domingo nós rememoramos os feitos de Deus na história. Todo culto é uma rememoração. Mas hoje, de maneira muito especial, nós fazemos referência ao dia em que Jesus foi julgado de maneira injusta. O justo juiz sendo julgado por homens injustos. E lembramos de sua condução até o Gólgota e da sua morte na cruz em favor de nós. Esse é um dos momentos mais especiais para os cristãos. É um dos episódios mais importantes de todo o Evangelho. E é o que nos faz um. Nós estamos espalhados por muitas casas, mas estamos espalhados por muitos lugares no mundo inteiro. E o que nos une é o fato de que somos salvos em Cristo Jesus. É o fato de que na cruz Jesus nos comprou para si. O que nos une não é a nossa nacionalidade, não é a nossa classe social, não são as nossas ideologias políticas. Ao contrário, nós somos naturalmente inimigos uns dos outros, mas Jesus nos faz um só povo e faz com que nos amemos uns aos outros por causa do seu amor manifesto na cruz. E hoje nós queremos convidá-lo a lembrar disso. Eu quero convidá-lo a ler os capítulos 18 e 19 de João. Hoje eu vou destacar apenas alguns versículos, mas é muito importante que você faça essa leitura na sua casa, com a sua família. E depois do culto, abra sua Bíblia, hoje ou amanhã, e leia todos os capítulos 18 e 19 do Evangelho de João. E as coisas que nós vamos conversar agora vão fazer muito mais sentido depois de você compreender toda a moldura desses dois capítulos. E nós vamos pensar particularmente agora
nas palavras de Jesus, porque é uma cena muito longa em que muitas coisas acontecem e Jesus fala muito pouco. São apenas algumas palavras que ele pronuncia, desde o momento em que ele é julgado até o momento em que ele é morto. E nós vamos, nessa reflexão de agora, nos concentrar nas palavras de Jesus. Ao longo do capítulo 18, nós vemos Jesus sendo traído e preso, sendo levado pelas autoridades, humilhado. Vemos Jesus diante das autoridades para depor, Pedro negando a Jesus. Há várias dessas cenas ao longo do capítulo 18. E é a partir do versículo 33 que nós vemos as primeiras palavras, quando ele está sendo julgado, é levado a Pilatos, e começa um diálogo que eu quero destacar a partir do verso 33. Então Pilatos entrou novamente no pretório, chamou a Jesus e interrogou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu, e essa é a primeira palavra de Jesus desde o julgamento até a cruz. Essa questão é tua ou outros te falaram a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos. Porventura sou judeu, a tua própria gente e os chefes dos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Ao que lhe afirmou Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora meu reino não é daqui. Contudo, Pilatos lhe inquiriu: Então tu és rei? Ao que lhe respondeu Jesus: Tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Então Pilatos questionou a Jesus: Que é a verdade? E assim que disse isso, saiu de novo para onde estavam reunidos os judeus e disse-lhes: Não encontrei qualquer falta neste homem. Nesse diálogo, nós vemos Jesus declarar de maneira muito clara, assertiva, que é rei. Em muitos momentos do Novo Testamento, nós vemos Jesus se omitir, discreto em relação a quem ele é, pedindo que as pessoas não divulgassem muito, que guardassem segredo. E ele mantém um ministério muito discreto a respeito da sua própria identidade como rei, como Messias, como o Cristo. Mas agora nós vemos que o seu momento se aproxima e ele afirma categoricamente: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Que palavra de Jesus! Ele está afirmando a respeito de si mesmo que é o rei, mas que o seu reino é diferente dos reinos humanos, porque o seu reino não está baseado na expansão territorial, nas conquistas, no exercício puro e simples do poder, da autoridade, da glória, vistas da perspectiva humana. Ele é o rei do reino de Deus, de um reino que transcende a compreensão humana, que transcende a nossa percepção da realidade física. Ele é um rei semelhante àquele de Daniel 7. Em Marcos, conversando com o sumo sacerdote, Jesus diz assim: Eu sou o Filho do Homem. O Filho do Homem é a imagem que aparece em Daniel capítulo 7. Daniel 7, 13 e 14 diz assim: Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, que é a imagem que Jesus usa do Filho de Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. É esse rei que Jesus é, que vem nas nuvens dos céus, que reina com glória, com majestade, diante de quem todos se dobram em adoração, todos se rendem. Ele vem julgar a terra. Vejam o paradoxo dessa cena que nós estamos presenciando. Jesus, o justo juiz, aquele que vem julgar a terra nas nuvens do céu, sendo julgado por Pilatos e por homens judeus pecadores, limitados e injustos.
Com essa palavra de Jesus em que ele afirma ser rei, eu quero convidá-lo a olhar para o reino de Jesus Cristo, compreendendo que o seu reino não tem fim. A situação ao nosso redor pode estar caótica, pode ser desesperadora, mas Jesus não perde o controle, o domínio, o reinado. Ele é rei sobre todas as coisas, um rei divino, o Filho de Deus. Eu convido você também a olhar para a realidade a partir de uma perspectiva espiritual, sabendo que o reino de Deus vai além da materialidade. Não é como o reino deste mundo. O reino de Deus é diferente. Não se prenda àquilo que você pode ver. As condições materiais ao seu redor, físicas, visíveis. Contemple o mundo espiritual em que Jesus reina e saiba que Deus tem muito mais para a sua vida, para a sua família, para a sua história, do que você tem contemplado até aqui. As próximas palavras de Jesus aparecem no capítulo 19. Nós vamos ler os versos 25 a 27. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Em seguida, disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte da sua família. Então, se nos versículos que nós lemos anteriormente, nós vemos Jesus se revelando a nós como rei, cujo reino não é desse mundo, como filho do homem, aquele de Daniel 7, que desce das nuvens dos céus, que são diferentes das nuvens da terra, porque as nuvens dos céus representam a glória de Deus, a Shekinah, aquele que vem na glória, que é adorado por toda a terra, agora está na cruz, diante de sua mãe, de sua tia, de outras mulheres, dos seus discípulos, vulnerável, exposto, derrotado. Então, se nós vemos o Filho de Deus nas primeiras palavras de Jesus, agora nós vemos o Filho de Maria, um homem comum, como nós, como eu, como você, exposto ao sofrimento, suscetível à dor, suscetível à derrota, ou pelo menos o que parecia aos olhos de sua mãe e de seus discípulos uma derrota. Essa é uma cena muito dramática. Essa é uma cena muito especial do Evangelho de João. É muito natural ver agora Maria diante da cruz. Nós perdemos muito da nossa capacidade imaginativa, mas se coloque no lugar dela agora. Imagine uma mãe diante do seu filho condenado à morte. Uma mãe diante da maior derrota do seu filho. Qualquer mãe decente acompanharia o seu filho naquele momento, como Maria está fazendo agora. A presença dela é natural ali. Agora imaginem a dor que vem no coração dela quando você vê o sofrimento do seu filho. Você sente de maneira muito profunda. Imagine a dor que Maria não está sentindo. Coloque-se agora no lugar daquela mãe. Diante de Jesus estavam também seus discípulos perguntando a si mesmo por que esse sofrimento. Qual o propósito disso? Como nós, quando nos colocamos diante de um sofrimento, quando vemos o sofrimento nos assaltar ou assaltar alguém a quem amamos, nós nos perguntamos por que, Senhor? Qual o propósito dessa situação? Por que aquela pessoa está sofrendo tanto? Por que eu estou sofrendo tanto? Esse certamente era o sentimento dos discípulos e de sua mãe chorando ali aos pés da cruz. Por quê? Mas eu quero dizer a você agora, não é porque Deus não te ama, não é porque Deus não tem um plano para você. A morte de Jesus na cruz, a vulnerabilidade a que Jesus se expõe, se dá pelo fato de que Jesus nos ama. Deus nos ama e manifestou seu amor da maneira mais radical, mais extrema, mais absoluta, assumindo a condição humana, esvaziando-se da condição de Deus, de rei, de glorioso, majestoso, para assumir a nossa condição de quem sofre, de quem tem medo, de quem se sente abandonado. E mesmo nesse momento, Jesus não esquece
daqueles a quem ele ama, da sua mãe, do seu discípulo, e vemos nascer ali uma relação de adoção entre João e Maria. João, discípulo, e Maria, sua mãe. Em um versículo mais adiante, nós vemos a humanidade de Jesus exposta. No versículo 28, mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Veja que palavra de Jesus, tenho sede. Porque ele é humano como nós, está sujeito como nós ao sofrimento. Por amor de nós, ele abre mão de toda a sua glória para nos reconciliar com o Pai. Eu quero nesse momento convidá-lo a olhar para a cruz de Jesus e contemplar o amor de Deus se manifestando de maneira absoluta por nós, por toda a humanidade, por você, pela sua família. O Senhor nos ama e tem um plano para nós. As últimas palavras de Jesus aparecem no versículo 30. Mas vamos voltar ao 28 para lermos o bloco completo. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. As palavras de Jesus na cruz, as últimas que ele pronuncia são: está consumado. Essas palavras significam que aquilo que parecia uma derrota representava, na verdade, o triunfo do plano eterno de Deus para a nossa salvação. Significa que na cruz Jesus venceu. Jesus venceu porque consumou a obra que o Pai havia preparado para ele. Cumpriu tudo que havia sido planejado. Cumpriu porque, sendo Deus, assumiu a forma de homem. Então aqui, nesse terceiro ponto, o primeiro e o segundo se somam. Jesus o Rei, Jesus o homem, cumprem a missão dada por Deus de reconciliar toda a humanidade com o Pai e consumar tudo. Está consumado. Essas palavras significam para nós que a cruz não é um episódio isolado, não é um evento descolado, é parte de um projeto belíssimo de Deus, de um projeto de amor, de reconciliação, de graça, de salvação. Está consumado significa que ele cumpriu na cruz todo o plano de Deus. Ele não somente morreu a morte que deveríamos ter morrido, assumindo o nosso lugar na cruz, mas ele viveu a vida que nós deveríamos ter vivido e não conseguimos. Jesus viveu de maneira perfeitamente obediente ao Pai, de um modo como eu e você não conseguiríamos jamais. Então ele viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e completou a obra que o Pai lhe havia dado. Está consumado. Está consumado significa que a beleza não é a cruz não é apenas um horror, mas é também a beleza de Deus se manifestando para nós. Jesus abrindo mão do amor infinito do Pai. Porque tem um momento na cruz em que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Em que ele se sente descolado até do amor do seu Pai, com quem ele tinha vivido em comunhão eterna desde sempre, para manifestar o seu amor infinito por nós, por mim e por você. A beleza na cruz e as palavras de Jesus, está consumado, apontam para nós, para essa beleza. Agora nós podemos nos aproximar de Deus. Nós podemos nos reconciliar com Deus. Há perdão na cruz. Há graça na cruz. Há misericórdia na cruz. Há amor na cruz. Eu quero convidá-lo a olhar para a cruz hoje com essa perspectiva, tendo em mente as palavras de Jesus: está consumado. Se Deus se importa tanto assim conosco,
a ponto de nos salvar da condenação eterna, enviando o seu único Filho para morrer por nossos pecados. Como diz o mesmo Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Ele se importa tanto assim conosco, significa que Ele se importa também com os detalhes pequenos da nossa vida. Deus vê o seu sofrimento, Deus sabe o que você passa, Deus se importa com a sua vida, desde os pequenos detalhes até a sua salvação eterna. Deus se importa com você. Então que nessa sexta-feira da Paixão você possa reler o Evangelho de João, especialmente os capítulos 18 e 19, tendo esse plano de salvação em perspectiva, prestando bastante atenção nas palavras de Jesus ao longo desses capítulos, ouvindo Ele afirmar diante das pessoas que é Rei, afirmar diante das autoridades que Ele é Rei, mas que o seu reino não é desse mundo, que há muito mais para perceber, que há muito mais para contemplar, que há muito mais de Deus para nossas vidas, não apenas o que é visível, aparente, histórico, limitado. Existe um Deus eterno que governa um reino eterno. Que você olhe para esses capítulos vendo o Rei Jesus, mas olhe também para o Jesus humano, filho de Maria, vulnerável, exposto, fragilizado, com sede. E perceba nesse gesto o esvaziamento do Rei, o esvaziamento de Deus que desceu para te amar, que desceu para te alcançar, que desceu para te visitar. E você receba a visita de Jesus que entende o seu sofrimento, que conhece a sua dor, que sabe o que é a solidão, o desamparo, o silêncio, que experimentou até o silêncio de Deus a ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? E que você ouça as palavras de Jesus declarando que tudo se cumpriu, está consumado, a nossa salvação está completa. Olhe para a cruz e veja Jesus cumprindo o plano eterno de Deus para a nossa vida, para toda a humanidade. Que Deus abençoe a sua casa e lhe dê olhos espirituais para contemplar Deus, Jesus, o Rei humano, o Messias que cumpre o plano de Deus nesses capítulos do Evangelho de João. Amém. Sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Cristo devo ao amigo, e só por Ele pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor e Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Sempre como
Jesus, meu bom pastor. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário. Foi no Calvário, e ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário, e ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo As decisões. as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário, e ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário, e ele sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Amados irmãos, nós chegamos ao fim de mais um culto. Nós louvamos a Deus porque temos esses recursos e mesmo separados geograficamente, nós temos a possibilidade de nas nossas casas prestarmos culto ao Senhor, principalmente num dia tão especial como esse. Por isso que é uma bênção poder, mesmo virtualmente, estarmos juntos. Eu quero apenas deixar reforçar dois avisos muito importantes para você. No domingo pela manhã, às 6 horas da manhã, nós celebraremos o culto da ressurreição. E eu preciso que você se prepare para celebrar mais uma vez a ceia do Senhor. Por isso, já separe o seu pão, o seu suco de uva, se organize para participar desse momento tão importante. E o segundo aviso diz respeito a um convite da IPI do Brasil. Às 8 horas da manhã do domingo, você também pode participar de um culto onde todas as IPIs do Brasil participarão e foram convidadas. Vamos celebrar a ressurreição de Jesus Cristo nesse domingo 2 vezes, tá certo? Primeiro, às 6 horas, o nosso culto, e depois, às 8 horas, o culto da nossa amada igreja. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar e encerrar esse culto. Senhor Jesus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. A tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, nós temos o prazer de ter a tua presença em nosso meio. E nós sabemos, Pai, que mesmo distantes, nas nossas casas o Senhor se faz presente. E obrigado, Pai, por termos o privilégio, nesse dia tão importante, de lembrarmos da tua cruz, de ter a tua presença conosco. Eu entrego a vida dos meus irmãos, de cada um destes, entrego também a vida daqueles que estão acamados, aqueles que estão sofrendo, tanto pelo Covid, mas também por outras doenças, que o Senhor chegue com cura, que o Senhor chegue visitando, Pai, a vida de cada um destes que estão enfermos. Pai, no nome de Jesus, abençoa aqueles que agora estão preocupados financeiramente, porque tiveram seus negócios interrompidos por causa da quarentena. No nome de Jesus, acalma os seus corações, acalma, Pai, as suas vidas, para que todos tenham certeza
de que o Senhor é soberano e de que o Senhor cuida de cada um de nós. Eu te peço no nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, continue nos guardando, nos livrando de todo mal, abençoando, Pai, as autoridades, o presidente da República, a nossa governadora, o nosso prefeito, abençoando cada profissional de saúde, abençoando os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, aqueles que trabalham com limpeza, todos aqueles que nesse momento estão nesse fronte de batalha. No nome de Jesus, abençoa cada profissional em todos os lugares do mundo, não só do nosso Brasil. Obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de ter um Deus tão poderoso que está em todos os lugares e que tem poder para salvar. Está aí a tua palavra que nos ensina. Ele morreu por amor de nós, para nos salvar. E é nessa esperança, nessa convicção, com alegria, nos despedimos. Louvado e exaltado seja o teu santo nome, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo aqui presente e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para sempre e eternamente. Amém.